Oi, pessoal. Retornamos aqui. Nós tivemos um pequeno problema. Nossa live foi interrompida, mas nós estamos aqui novamente com a nossa convidada, que é a Cíntia Samarone. Eu cheguei até o fim da história. Espero que todos tenham ouvido a história. Não, então, eu não ouvi a história, foi interrompida assim que você começou a contar e eu nem consegui gravar porque apagou de uma tal maneira que o Instagram não me permitiu nem salvar a live. Então, nós vamos ter que começar de novo do zero. Tá bom. Eu vou contar a história de novo porque ela é muito linda, né? Então, era uma vez um índio, tá? Um velho índio, que um dia estava no grupo dele e ele teve muita vontade de conhecer outras coisas e ele se afastou e se distanciou de todos os seus e foi para a estação de trem, caminhou, achou a estação de trem e ali ele começou a trilhar uma longa jornada, se encantando com várias paisagens, com várias árvores, com várias coisas diferentes daquilo que ele conhecia. Ele foi absorvendo tudo aquilo, deixando que aquilo entrasse, e continuou a jornada até ele chegar na última estação. Na última estação, ele saiu e sentou no trilho, e ali ele ficou. Daí veio o funcionário, olhou para ele parado daquele jeito e falou: meu Deus, por que esse homem está parado aí? E chegou para ele e falou: o que o senhor está fazendo parado aí? Ele parou, silenciou, olhou para o funcionário e falou: eu não estou parado, meu jovem. Eu estou aguardando a minha alma. Uau! Então, é que eu pedi nesse momento que caiu que todo mundo respirasse fundo para estar compreendendo isso, né? Então, aqui essa história, ela fala muito da postura fenomenológica, que é o que o Bert Hellinger nos traz e o que ele fez na vida, né? Ninguém traz nenhum conhecimento, nenhum saber sem ter trilhado isso. Então, esse índio tinha conhecimento de todos os fenômenos da natureza trazidos de toda a raiz dele. E ele sabia que para algo novo chegar, tá? Ele precisava abrir espaço, silenciar, se centrar, sem julgamento, sem intenção, sem medo, até que o algo novo chegasse e ele pudesse continuar o caminho e poder, de alguma forma, deixar para trás com muita honra o que ficou lá com os seus, que estava tudo dentro dele, que era a força dele. Então, eu comecei essa história porque a história ela já explica o que é uma fenomenologia prática, né, que a gente utiliza nas constelações, que significa a gente se expor ao que se apresenta sem tentar compreender aquilo intelectualmente. Não é um trabalho intelectual, é um trabalho essencialmente experiencial, né? E eu vou agora falar quem é Bert Hellinger. Repete novamente para aquelas pessoas que chegaram agora e que não tiveram oportunidade de acompanhar a nossa primeira parte, né, que foi interrompida, um pouquinho sobre o teu trabalho, né? Porque eu sou psicoterapeuta clínica, né? Eu trabalho com hipnose ericksoniana, regressão de memórias, eu também faço EMDR, sou arte terapeuta, minha primeira formação foi pedagogia, e eu sou facilitadora e formadora em constelações familiares, né? Onde eu tenho mergulhado assim com muito amor e muito compromisso. Né? E muita competência, diga-se de passagem. Muito obrigada, te agradeço. Já conversei com você e já acompanhei algumas constelações suas, né? E eu sei que realmente o teu trabalho é brilhante. Muito obrigada. Eu faço isso, como diz Bert Hellinger, a gente está a serviço. Faço com muito amor, com isso, com toda certeza.
E eu vou agora, falando da fenomenologia, eu vou contar um pouco para você quem foi Bert Hellinger, né? Porque nem todas as pessoas conhecem, né? Ele é alemão, não, era. Ele faleceu no passado, Veio ano passado, sim. nasceu em 1925. Ele era filósofo, teólogo, porque ele foi padre e missionário durante anos, né? E assim, sempre teve uma mente muito inquieta e o coração aberto desde muito cedo, né? Então, eu também vou contar uma outra história que é muito interessante, que ele conta no livro dele, que é uma biografia que eu sugiro que as pessoas leiam, porque ela fala muita coisa linda, né, da história dele, que é Bert Hellinger, Meu Trabalho e Minha Vida. E ele tem uma passagem, porque ele participou da guerra, e ele teve que participar, né, como alemão, e nem sempre aquilo condizia ao que estava no coração dele. Mas tem uma passagem no fim da guerra, que ele estava na Bélgica e foi prisioneiro de um grupo de americanos, tá? E o grupo dele de alemães zombavam o tempo todo do americano, imaginando que ele não entendia o idioma. E ele ficava na dele, entendendo já que aquele homem estava cumprindo o lugar dele, o papel, a missão que tinha a ver com o povo dele, com a família e tudo. Ele tratava esse homem muito respeitosamente, com muita humildade, e não continuava muito aquele zombar dos amigos, né? E foi justamente este homem que, na hora que ele fugiu, porque talvez ele não tivesse conseguido, talvez ele tivesse ido para campo de concentração, tivesse sido morto, que o ajudou a fugir e que ele saísse daquele campo, né? Então, essa postura dele de não julgar já é uma coisa que já veio desde muito cedo, né? De se abrir para o conhecimento, de não julgar. E depois disso, ele já desde cedo, a mãe queria que ele fosse padre, e ele realmente se tornou padre e missionário e ficou muitos anos na África. Tá? E foi na África que, observando o trabalho com as famílias, e principalmente observando o trabalho não, o próprio povo que tinha lá, que ele imaginava, vindo da Alemanha, que o povo era um povo que era muito mais carente, que não tinha nada, é que ele foi, inclusive, respeitando mais. Ele foi vendo, por exemplo, que este povo respeitava muito os que vinham antes, os mais velhos. E ele foi trabalhando com famílias, e foi nessa observação que ele conseguiu criar, não foi neste momento que ele criou a constelação, mas que ele já estava absorvendo todo esse conhecimento, como falou a história, e esse conhecimento dizia muito sobre as 3 leis do amor, que ele foi depois formatar como trabalho, né? O que seriam essas 3 leis do amor, né? Uma delas, elas acontecem todas meio juntas, mas a gente didaticamente as explica separadamente, né? Então, que ninguém podia ser excluído de um sistema, tá? E que, assim, nós funcionamos como um sistema, né? Como o corpo, por exemplo, da gente, cada órgão tem seu lugar, tem sua função, e para ele funcionar bem, cada um tem que estar com a sua função no seu lugar. E as famílias também funcionavam assim. Então, nada nem ninguém poderia ser excluído, que é a lei do pertencimento. Essa é a primeira lei. Então, o que significa isso? Isso leva a gente a entender que tudo, de fato, é importante, né? Que nada pode ser descartado, vamos dizer assim. Absolutamente. Tudo e todos que fizeram parte, por exemplo, no caso do sistema familiar, voltando no sistema familiar, inclusive todos que vieram antes, toda a história dos ancestrais que nós temos, elas fazem parte, elas estão num campo de consciência, que é um dos conceitos que a gente usa na constelação, disponíveis a toda hora. Quando alguém é excluído, o que costuma acontecer, né? Tem consequências isso. E a consequência maior
é que normalmente algum descendente vai se identificar com aquele excluído. Tá? Então, eu vou dar um exemplo. Poderia dizer que causaria alguma desordem, a exclusão causa uma desordem? Exatamente. Um desequilíbrio? A constelação familiar, assim, fundamentalmente, ela trata de pôr em ordem, tá? Aquilo que aparece, né, de uma forma fenomenológica, como eu estou te falando, é vivencial, aquilo que brota de alguma forma traz à luz aquilo que não está sendo visto, tá? Então, eu vou dar um exemplo. Ontem mesmo fiz um workshop, e no workshop uma mãe estava com um filho doente, e ela estava separada do pai, tá? Por razões que nem apareceram tão claramente. Na hora que são colocadas as pessoas que representam cada elemento familiar, porque quem representa, ou mesmo com os bonecos, sente como se aquilo fosse... Sente como aquela pessoa mesmo. Aquela criança não estava olhando, ela tinha um problema de visão desde muito cedo, congênito. Primeira coisa que apareceu na constelação, a mãe tinha alguma perda no sistema familiar dela, tá? Que não foi olhada, talvez foi antes dessa mãe, pode ter sido da avó, pode ter sido um irmão, e essa dor ficou muito grande nessa família que não foi olhada. Então, o filho ele nasce com um problema congênito. Este problema ele está expressando um sintoma. Então, a doença dessa criança ela é um sintoma. E esse sintoma vem para a gente poder olhar aquilo que está acontecendo. Então, essa mãe precisa honrar e olhar para essa dor que não foi vista. Então, a exclusão não é só de pessoas, é de dor. Tá? Segundo ponto que apareceu nessa constelação, o pai foi excluído. O menino quase não via, tanto que a criança queria estar sobre a esfera deste pai. Entendeu? Então, para compreender que quando algo é excluído ou alguém é excluído de um sistema familiar em que todos fazem parte, tanto os pais, os filhos, daí os netos, os avós, os bisavós e todos que vieram antes, alguém vai se identificar e ocupar o lugar daquilo que não está sendo visto. E isso aparece em forma de sintoma. Ou seja, esse assunto é trazido à tona de alguma forma. Sim. O sistema encontra alguma maneira de trazer à tona aquele assunto, enfim, aquela pessoa, aquela circunstância que de alguma forma foi, vamos dizer, excluída. Então, eu ia trazer justamente mais em cima do tema que você está trabalhando sobre a prevenção de suicídio, por exemplo. Uma criança que está deprimida ou tem um jovem que quer se suicidar, ele não é a causa, ele é o sintoma. Então, nós temos que olhar para essa pessoa que quer se suicidar como sintoma de algo que veio antes, né? Daí você pode perguntar para mim, como é que eu vou descobrir isso, né? Eu vou descobrir isso por meio de uma constelação familiar. Mas, às vezes, a investigação de tudo que tem na nossa família, uma pesquisa, às vezes traz à luz para cada um alguma coisa, às vezes, que não está conectada, que não está sendo vista. Então, uma criança, por exemplo, que está deprimida, um jovem que tenta se suicidar, pode ser várias causas, as dinâmicas que aparecem são várias, mas às vezes, vamos dizer assim, eu vou dar um exemplo para ficar mais claro, às vezes o irmão do pai morreu muito cedo, e este pai tem muita dor, não conseguiu olhar para essa dor, tá? E tem vontade de morrer. Pode ser que este filho tenha vontade de ir com o irmão do pai no lugar do pai, tá? E assim, falando assim, é estranho às vezes, porque é na hora da dinâmica que isso vem à luz de uma forma bárbara, no sentir no corpo,
Eu acho que assim, eu penso que a pessoa, quando ela chega a ponto de querer tirar a própria vida, na verdade, ele não está querendo tirar a própria vida, ela está querendo colocar um ponto final na dor, no desconforto que ela está sentindo. Na verdade, não é acabar com a vida, é sim acabar Então, com o esse mal-estar, né? desconforto, dentro do nosso olhar sistêmico, em que todos fazem parte, nós estamos conectados, ele está pondo ali a luz em que algo naquele sistema não está funcionando bem, está fora de ordem. Entendeu? E assim como vários exemplos, né? Então, a primeira ordem é o pertencimento. A segunda ordem é a hierarquia, tá? As três que são muito simples, mas elas acontecem todas em conjunto. O que vem a ser hierarquia, né? Os que vêm antes precedem, como eu falei sobre o índio, né? Se você pensar nos índios, nos aborígenes, né? Esse respeito à sabedoria de tudo que veio anterior a eles, né? Então, se você pensar também como era o mundo na época, os homens na época das cavernas, como é que surgiu essa coisa da hierarquia, né? Eram os mais velhos que traziam por sobrevivência para os homens todo aquele conhecimento anterior. E isso foi sendo respeitado. E isso nós sabemos internamente, independente do que nos foi ensinado, né? Uma sabedoria que ela já vem conosco, né? A gente sabe. Então, todos que vêm antes, eles têm precedência em relação aos que vêm depois. Então, suponho que um filho tem um pai ou uma mãe que às vezes tem aquele comportamento mais infantil, claro que tem dinâmicas anteriores a isso, e ele tem um desejo enorme de cuidar dessa mãe ou deste pai. O que vai acontecer com ele? Fora de ordem e ele não está respeitando a hierarquia, porque os pais são sempre grandes e os filhos pequenos. Quando isso é invertido, algum sintoma naquele sistema vai acontecer para que aquilo seja olhado. Então, por que o sintoma aparece? Para que seja olhado. Então, por que aquela criança quis se matar? O que eu não estou olhando naquela família? O que eu não estou conseguindo ver naquele sistema? Que está fora de ordem, ou que às vezes tem que ser visto. Né? Então, aquela criança está sem força, mas ela está servindo em benefício ao sistema. Né? Então, é uma coisa maior, sabe, Fernanda? É além do pessoal, é uma coisa que funciona a serviço da vida. Então, cada sistema, seja ele na família, no trabalho e tal, ele vai compensar ou colocar para fora aquilo que não está em ordem. Ele vai acontecer algo para que nós possamos olhar aquilo que tem que ser colocado no lugar. Com relação, quando você falou estar a serviço, certamente ele está a serviço de forma inconsciente, correto? Não. Exatamente. Nós estamos falando aqui de inconsciente familiar, né? Nós podemos dizer que, de alguma forma, essa criança, ela escolheu estar de serviço? De que forma acontece isso? Assim? Não é uma forma, é o que se vê, o que se percebe. Essas identificações. Às vezes você tem identificação com uma história de um bisavô que você nem sabia. Entendeu? Tanto na parte que aparece como sintoma, como na parte de recurso. Então, Bert falava que nós escolhemos até a nossa profissão, não é por acaso, por alguma disfunção ou alguma coisa do nosso sistema, né? E a gente faz por algum motivo. Então, por exemplo, alguma pessoa escolhe ser psicóloga, às vezes porque tinha questões emocionais para serem vistas na família dela e ela está cumprindo aquele serviço. E também na parte, por exemplo, teu bisavô foi um advogado, então você já tem uma certa força trazida dele, quanto mais você honrar, você olhar para que aquilo funcione e dê certo, entendeu? Então, naturalmente,
se você honrar tudo que veio antes de você, você já terá uma força e você vai sentir isso. Como é que você vai sentir isso, né? Essa é uma pergunta. Como é que eu vou saber se é um sintoma, o que é? Pelo leve e o pesado. Isso, eu ia dizer que é uma das ferramentas que a gente costuma ensinar às pessoas, né? Quando elas querem ter um parâmetro, né? A gente fala, eu costumo dizer que é um termômetro, né? É um termômetro. A gente sente, inclusive, no corpo. Quando você Sim. está vivendo uma situação e aquilo está pesado, alguma coisa tem que ser olhada e colocada. Contrai ou se expande o seu corpo, né? Consegue ter essa percepção, né? Que é leve, que é pesado, e do que contrai e do que expande Exatamente. o corpo. Tá, o expande nessa linguagem sistêmica é quando você sente que está leve, que você pode caminhar, você pode partir para o novo. Sim. Tá, então, e ele fala muito, de uma forma muito bonita, de você honrar tudo que veio antes, sempre, respeitosamente, com muita reverência, e do você se despedir do que foi para você poder avançar para o novo. Então, mas quanta coisa a gente tem que olhar, né? Então, a gente tem que tomar consciência. Então, diante dessa questão do suicídio, da prevenção de suicídio, é olhar tudo o que acontece, o que não está legal ou pesado, como um sintoma. E a constelação é uma ferramenta assim valiosíssima e uma terapia que é breve, mas que ela transforma às vezes de uma forma muito rápida tudo isso, entendeu? E a terceira ordem que ele observou é a ordem das trocas, né? O que vem a ser as trocas, né? Ele fala de dança, né? O Juan Garriga, que é um espanhol que tem uns livros lindíssimos sobre a visão sistêmica. Aliás, a senhora é dançarina de flamenco também, que eu sei, né? Não, tem outras paixões na vida também. Uma delas é dança e música e canto, que eu gosto muito. E essa dança das trocas funciona como, né? Também é uma coisa quase instintiva nossa, de que para algo funcionar, as trocas têm que ser equilibradas. Então, se você me faz um favor, você me dá alguma coisa, eu imediatamente sinto a necessidade de te retribuir. E daí você me dá algo melhor, eu te dou algo melhor, tá? E isso funciona no pior também, né? Eu não gosto de falar de certo, errado, bom e mal, porque o conceito da fenomenologia é justamente o não julgamento. Exatamente. Deixar Tudo entrar. é contribuição, tudo é contribuição. Exatamente. Então, como é que é o mal, né? Daí ele dá um exemplo muito legal que eu sempre dou, tipo, um marido trai a mulher, e daí o que acontece? Qual a coisa mais humana? Porque o Bert era muito humano. Assim, ele nunca saiu da humanidade dele. Né? Qual você quer? O primeiro instinto teu fala, agora eu vou dar o troco na pessoa. Né? Então, qual a forma de equilibrar isso? Porque do mal com o mal é dar sempre fazer um mal um pouco menos mal do que o outro fez. E daí vem uma dança do outro lado, tanto no bem como no mal, até que aquilo se equilibre de novo, né? Por isso a dança. Quem se nega a essa dança também muitas vezes não fica bem, porque nós somos relacionais, entendeu? Nós estamos aqui para nos relacionar com tudo e evoluir e aprender com tudo isso. E outra coisa legal que ele fala quando alguém dá mais, dá muito, o que acontece com o outro? Pois é, eu acho que eu sempre digo que eu acho que é até uma certa arrogância, né? Você se colocar num lugar de superioridade. Eu acho que quando você dá demais, você acaba até desempoderando o outro. De uma certa forma, você coloca ele numa posição inferior. E o que o outro faz? Vai embora. Sim, Porque ele não aguenta, entendeu? Então, essa lei da troca também aparece o tempo todo.
Então, a troca ela precisa estar sempre em um equilíbrio. Tá? Então, a gente tem... Essas leis, elas são simples, são profundas, e eu acho que é algo que, se nós trazemos para a vida, na sensação, na observação, a gente já vai compreendendo muita coisa que está acontecendo à nossa volta. Tá? Então, o que a gente está dizendo, basicamente, é que é saudável que haja um equilíbrio entre o dar e o receber. É saudável, não. É fundamental. Dentro dessas leis, se não houver a ordem, o pertencimento, se não houver a hierarquia, se não houver a ordem, de alguma forma o sistema vai apresentar algum sintoma, vai apresentar algum emaranhado que ele fala para ser olhado. Né? Que são essas dinâmicas que eu estava falando para você. Tipo, um casal se separa, né? Então, o que acontece? Suponha que o marido beba, cause mal. Qual a nossa primeira reação em relação a isso? Afastar a criança para protegê-la, né? Aquele marido é ruim, a gente já julga, que absurdo, ele é o agressor. Então, para o Bert, não, ele foi observando que nós temos essa consciência do bem e do mal, e é justamente isso que traz os grandes conflitos. Então, não adianta afastar, tem que incluir esse pai. Tá? É só a partir desta inclusão que o sistema vai se equilibrar de novo. Tem que olhar para isso e tem que cuidar, tem que resolver, né, no caso. Tem que incluir, principalmente incluir às vezes, suponha que este pai, ele pode ocasionar um mal maior por causa da dinâmica da história dele. Enfim, daí não é julgar. Daí o que você vai fazer? Você vai incluir no teu coração. Sim. Tá? É sempre pensando e olhar, se voltando para o coração. E você me fez me lembrar agora de uma das coisas que também a constelação trata, que muitas vezes na família acontecem fatos, acontecimentos que geram vergonha ou que se tornam segredos, né? Que são coisas que também as pessoas evitam olhar, né? Porque é desconfortável, é desagradável e são simplesmente colocadas de lado, né? Não queremos olhar para isso porque isso gera vergonha, porque isso, enfim, não é aceitável, não é legal, e aí a gente finge que não existe, né? Isso se inclui na ordem do pertencimento, entendeu? Nada pode ser excluído, tá? Então, um segredo, uma história, aquilo que não foi olhado, ele foi excluído daquele sistema. Então, vai aparecer algum componente desse sistema que vai apresentar alguma coisa, tá? Ou às vezes não é uma depressão ou algo mais sério, mas às vezes é uma vida que está amarrada, é um profissional que não vai para frente, é uma pessoa que sente um vazio, que está mostrando que quando abre-se a constelação, algo vai ser olhado, tá? Esse segredo vai vir à tona, vai ser olhado, vai ser honrado, sem julgamento, sem intenção. Porque, na verdade, o que fica claro nas dinâmicas que aparecem na hora da constelação, o não julgamento, é que tudo tem um porquê. Aquela história, cada um ocupou o lugar que podia ocupar e fez do jeito que pôde fazer, entendeu? Essa postura, sabe, que não é só como facilitador ou alguém que faz a formação, é uma postura de vida e que a gente vai treinando, porque nós somos seres humanos, né? E só o fato de você trazer à tona numa constelação, por exemplo, um problema como esse, né, se tornar consciente do que como aquilo aconteceu, do porquê aquilo aconteceu, só já desfaz esse emaranhado, já se resolve, já causa uma mudança
causa uma mudança, às vezes imediata, às vezes de forma sutil, mas e principalmente porque quando você abre uma constelação, deixa eu explicar, porque às vezes tem pessoas que não conhecem a constelação. A pessoa chega com um tema, nós vamos todos nos centrar, tanto os participantes, no caso do grupo, como o constelador e a pessoa, e ver aquilo que está incomodando no corpo dela, principalmente, o que está pesado, como eu falei, e nós vamos trabalhar em cima daquele tema. E nós vamos escolher participantes que vão representar as pessoas do sistema dela. E esses participantes sentem exatamente como as pessoas, né? No que eles vão sentindo, a gente vai observando aonde que está o emaranhado. Tá? E a partir deste emaranhado, a gente tem frases de solução que vão liberando essa energia, porque daí, a partir daquele momento, aquilo está sendo olhado, aquilo está sendo honrado, aquilo está sendo visto. Né? O que é interessante que quando você trabalha um sistema, Fernanda, você trabalha todos que estão envolvidos, mesmo que a pessoa não esteja participando da constelação. Então, às vezes, termina uma constelação, eu tive um caso uma vez de uma mãe e uma filha que não se falavam há anos, e ela saiu da constelação, no dia seguinte a pessoa me ligou e falou assim, a fulana me ligou. Então, foi todo trabalhado, foi o sistema como um todo, porque a ideia é a conexão e a fluência desse sistema. Tá? O Bert fala assim, somos muito mais reais do que livres. Tá? O que ele quer dizer com isso? Porque nós estamos conectados às nossas raízes e, de alguma forma, a gente está a serviço daquilo. O que significa? Que eu vou ficar a vida inteira amarrado? Não, significa que quanto mais eu me aprofundar e olhar toda essa ancestralidade, toda essa história, tudo o que aconteceu antes, mais eu vou sendo liberado para as minhas próprias escolhas. Não, e você não libera só a si mesmo, você libera quem veio antes e quem virá depois. Sim, porque a partir de uma constelação você honra, reverencia, você olha o que está excluído, você coloca no lugar, põe na ordem as pessoas, você observa se a troca está equilibrada. E principalmente, tá, a frase do Bert que aqui ecoa muito, assim é respeitar tudo da forma que é. Quando eu consigo assimilar a coisa do jeito que é e honrar, eu posso abrir espaço para um novo caminho. Existem duas coisas que é usado na constelação e que eu gostaria que falasse um pouquinho, que é eu te vejo, né? A gente usa muito, né? E você é maior, eu sou menor. Você veio antes, eu vim depois. Né? Se você puder falar um pouquinho sobre o que cada uma dessas expressões representa. Dentro da hierarquia, da ordem, né? Do princípio da hierarquia, é o que eu estou falando. Todos que vêm antes têm precedência aos que vêm depois. Tá? E as trocas são equilibradas. A única troca que não é equilibrada são dos pais para os filhos. Tá? Porque os pais são grandes sempre, e os filhos pequenos, e os pais deram a vida. E só por isso, até aquele filho que foi abandonado por motivos que o pai ou a mãe tiveram, que não cabe absolutamente julgar, mas eles deram a vida e por isso eles têm que ser reverenciados, porque a força da vida está com esses pais, mesmo que não tenha sido eles a terem criados essa criança, né? E daí aí que vem o maior. Os pais são sempre grandes, os filhos pequenos. Qual a segunda pergunta, Fê? Eu te vejo, né? Eu te vejo. Eu te vejo está muito ligado à inclusão, né? Às vezes, o que acontece? Isso acontece muito em casais, quando se divorciam e às vezes ficam amarrados, mesmo que eles queiram
terminar aquela relação, eles ficam amarrados não sei quanto tempo. O que acontece ali? Eles precisam reconhecer, tá? Reconhecer aquela pessoa, aquele relacionamento, como tendo sido uma coisa legal o tempo que durou, para poder se livrar daquilo. E às vezes tem pessoas, por exemplo, acontece muito nas constelações, quando você abre a linhagem materna ou paterna, e tem muitas gerações, por exemplo, que não conseguem dar afeto para os filhos. Normalmente, lá atrás, aconteceu alguma coisa importante, alguma coisa grave que interrompeu este afeto. Então, você tem que ir lá para trabalhar isso, para liberar essa energia, para que desde lá de trás até aquele que está hoje possa ser visto. Tá? Então, esse ver é reconhecer a existência do outro. Os aborígenes, agora eu não lembro a forma que eles falavam, o cumprimento deles era: eu vejo você. Tá? Então, neste momento, é um respeito profundo, é muita humildade, é uma reverência profunda ao que o outro é, sem julgamento nenhum, sem intenção nenhuma, entendeu? Então, outra coisa que eu acho bastante importante é que cada um ocupe o seu lugar, né? Porque a gente vê muitas inversões de papéis, vamos dizer assim, né? E isso também totalmente. Eu vou né? dar outro exemplo. Eu dou sempre exemplo que eu acho mais fácil de entender. Suponha que uma mãe perdeu o marido. Tinha 3 filhos, 4 filhos, sei lá. Daí ela vira para o filho mais velho e falou: agora você é o homenzinho da casa. E esse filho Levou pro garoto. pegou o lugar que não é dele. O que vai acontecer com ele quando ele crescer? Ele não vai estar liberado para casar, para ter a vida dele, para seguir em frente. Então, isso seria o não ocupar o seu lugar de uma forma bem concreta, e aparecem muitas dinâmicas dessas na constelação. Então, olha, eu tenho 2 filmes para indicar e eu acho bem legal para quem quiser entender um pouquinho mais do que é essa visão sistêmica e o que é constelação familiar ou fenomenologia. Tá? Um deles é aquele da Disney, Viva a Vida é uma Festa. Ah, é maravilhoso. Ele é lindo e ele mostra totalmente a questão da exclusão, porque aquela criança que queria ser músico, o avô tinha abandonado a família, ninguém quis saber dele, excluíram, e depois de 3 gerações o menino ia para todo lugar. Tá? E daí aquela parte que tem até uma alegoria, mas que quando as pessoas morriam, elas tinham que ser lembradas, né? Porque os mexicanos fazem toda aquela reverência. E é isso, da gente honrar e lembrar todos que vieram antes mesmo. Né? Então, ele mostra muito a questão da exclusão e as consequências que podem ter. O outro filme, ele está até no Amazon Prime, chama A Vida em Si. A Vida em Si é do mesmo diretor e produtor do This Is Us, que é uma série aí que muita gente assistiu, que é maravilhosa. Ele mostra a repetição de padrões e como eles vão se emaranhando, às vezes, por 3, 4 gerações. E que a partir do momento que é visto, algo pode ser liberado. Né? E o fluxo daquele sistema, daquela família, pode voltar a acontecer. Interessante. Esse daí eu não vi ainda. Então, assista, porque ele é maravilhoso. A Vida em Si. Quando que vai ser sua próxima? Minha próxima constelação online vai ser dia 17 de outubro, no sábado, né? Que normalmente é das 10 às 14h30. E agora, esse fim de semana, o curso de formação começa. Está aberto ainda para quem estiver interessado, é só me contatar. E aí, como é que as pessoas fazem para elas fazerem a constelação ou participarem da constelação ou do curso de formação? Qual é a melhor forma de falar Tem com que você? entrar em contato comigo,
né? Eu tenho o Instagram Olhares Sistêmicos, né? Que tem a ver. E Cíntia Samarone, eu tenho 3 Instagrams. E no Espaço Dinâmico, que é a minha página no Facebook. E a pessoa pode entrar em contato, eu a coloco no grupo de WhatsApp, né? E daí, para quem constelar, que daí são limitadas as constelações, e para quem participar, sempre tem que fazer reserva. E para o curso, se a pessoa quiser também, o que a gente põe? O contato telefone? Eu vou colocar, eu vou colocar lá na hora que eu for incluir o nosso vídeo, nossa live, eu vou colocar essas informações, assim as pessoas têm acesso a você. Ótimo. Eu tinha desativado os comentários para melhorar um pouco o sinal. Não tem problema. Mas aí eu reativei agora para saber se alguém tem alguma pergunta para fazer. Com certeza. Eu trouxe um exercício também, que é uma meditação. Então, se você quiser, eu desativo. Não, pode ativar. Se tiver pergunta. Se ninguém tiver pergunta, daí eu desativo os comentários e a gente parte direto, então, para o exercício, porque daqui a pouquinho a gente vai ter pouco tempo e se eu não encerrar dentro do horário, eu não consigo salvar a live. Veja o que você prefere. Eu trouxe um exercício assim. Pessoal, se vocês tiverem alguma pergunta, coloca eu aí para mim nos comentários. Acho que ninguém tem, então vou desativar os comentários de novo, e daí você faz o exercício. Quanto tempo mais ou menos a gente leva nesse exercício? Acho que uns 5, 10 minutos. Bacana, então vamos lá, bora fazer. Lá? É sempre vivenciando, a gente tem a oportunidade de que a experiência entre através de nós, e é isso que eu quis trazer hoje para mostrar o que é a constelação familiar. Então, eu vou pedir que todos fechem os olhos, respirem profundamente, 3 vezes entrando em contato profundo com o corpo, se trazendo totalmente presente para este momento. E nós nos movimentamos, à medida que estivermos prontos, para a nossa família. Imaginando todos aí, e vocês sintam isso no corpo. Vocês podem ver o papai, a mamãe, os avós dos 2 lados, olhando para todos eles, e vocês vão sentindo este olhar sobre cada um deles. E vocês, neste momento, deixem que mais e mais pessoas desse sistema possam entrar, trazendo força. E se vocês talvez estejam sendo atraídos para alguém que já se foi, que já morreu, ou então se uma outra pessoa da sua família esteja sendo atraído para algum morto, ou a mãe, ou o pai, ou o irmão, ou avós. E vocês sentem nesse momento o que isso provoca em vocês, nos corpos de vocês. Essa percepção do que acontece no corpo é muito importante. Nessa postura. Se vocês estão assumindo isso no lugar de outra pessoa. E se vocês sentirem isso, à medida que vocês sentem, vocês olhem para essas pessoas e digam: eu o faço por você. E vocês permanecem conectados com todos, com muito amor, incluindo todos no coração, sem que vocês sequer se movimentem. E neste momento, respirem profundamente. Vocês esperam até que algo aconteça.
como que por uma força própria vocês esperam por um movimento do amor que conecta aquilo que estava separado. Mas vocês mesmos não se movimentam. Vocês confiam neste outro movimento que acontece aí. Com muito amor, respeito, reverência. Vocês olham tudo isso e dizem a tudo sim. Deixe que isso penetre no corpo. Como é que foi aí, Fernanda? Tudo bem? Foi ótimo. Tudo bem. Só finalizando, que eu acho que eu não deixei de falar sobre as lealdades invisíveis, né? Então, quando eu falo do sintoma e daquilo que me conecta com o que foi, mesmo que eu não saiba, a gente sempre faz isso por amor. É uma lealdade invisível, é um amor cego, tá? Então, às vezes alguém que perdeu alguém, de repente um neto no lugar da mãe fala: eu vou no seu lugar. Isso tem que ser colocado no lugar, né? Lembrei de uma citação que eu até recentemente coloquei no Instagram, que tudo que não é amor é um pedido de amor. Sim, com certeza. É perfeita. Cabe absolutamente. Então, eu deixo todos vocês com muita gratidão, com muita reverência. Agradeço essa oportunidade, Fernanda, com muita honra de ter podido falar um pouco sobre as constelações. Tá? E eu dou de lição de casa para quem estiver ouvindo, que pesquisem um pouco sobre a história de vocês, da família de vocês, e vocês vão ter muitas descobertas e vão descobrir muita força também. Sim, com certeza. Eu acho que até mais do que pesquisar, eu convidaria as pessoas a experimentarem, né? Com certeza. Ainda que seja somente como observador, mesmo como observador, e eu mesma já participei das constelações como representante algumas vezes, e a gente sabe, né, que mágicas acontecem, curas acontecem, mesmo que não é a pessoa que está constelando, mas está fazendo de alguma forma parte, né, está a serviço de alguma forma. Sim, porque quando esse sistema. Todos estão conectados e presentes em cada constelação, a constelação de outra pessoa também nos toca. E aquilo já pode ser muito transformador. Muito transformador. Eu acho que é tudo uma trama, né? Que é maravilhosa, né? Maravilhoso. A gente muitas vezes não tem alcance, né? Não consegue entender muito bem, né, como isso funciona, mas de uma forma incrível, né? O universo se arranja para que a gente realmente esteja no lugar certo, né? Então, eu ouvi uma outra coisa assim, como é que o sistema funciona, né? Como você está falando, mesmo que a gente não saiba, tem coisas que a gente sabe. E como é que são essas coisas que têm a ver com o campo morfogenético? Então, essa pessoa deu exemplo. Se você pegar uma criança e jogar um livro do 8º andar, mesmo que ela não conheça nada de lei, de teoria, ela sabe que aquele livro vai cair rápido. E se você jogar uma pluma, ela também sabe que aquilo vai. Como? São conhecimentos, são coisas que já estão dentro de nós, né?
Access Consciousness diz que a gente apenas é facilitador de um acesso para que as pessoas, empoderar as pessoas a saberem o que sabem. Eu acho que a gente É isso mesmo. sabe tudo. Tá tudo aí, a gente só realmente precisa ter fazer esse movimento, né? De mergulhar, como você disse, se aprofundar e para poder realmente acessar isso. Com certeza, e se abrir, né? Abrir espaço para o novo, né? Como eu contei na historinha do índio. As infinitas possibilidades já estão disponíveis por aí, que a gente Com certeza, nem imagino, nem imagino. E somos seres humanos, estamos aqui. Quanto mais a gente conseguir essa postura, mais abertos para a expansão de consciência, para a evolução a gente está, né, Fernanda? E eu acho assim, foi bom você falar, porque eu sempre ressalto muito isso. Como eu trabalho muito com os processos corporais, eu vejo realmente a potência que eles têm, os resultados que eles trazem. Eu sempre falo para as pessoas procurarem se conectar e conhecer mais o seu corpo, porque o corpo é uma tecnologia avançadíssima. Com certeza. As pessoas não têm noção da capacidade que o nosso corpo tem de Não criação. tem. Porque nós viemos do pensamento behaviorista que você tem que estar tudo no intelecto, né? E é isso que brilhantemente o Bert Hellinger trouxe, porque ele trouxe sempre para a experiência, né? Sim. E os orientais ainda fazem mais isso, mas nós não. Nós estamos no aprendizado, aprendendo muito com isso. Mas, A olha, constelação traz essa oportunidade e eu convido a todos a conhecerem esse trabalho, porque vão se encantar. Vão se encantar. Com certeza. Olha, mais uma vez, super obrigada. Obrigado eu, de coração. Então, você é. Obrigada, querida. Gratidão. Eu que agradeço, de coração. Eu espero você para a formação. Estarei lá. Tá bom, querida. Obrigada pelo convite, viu? Um beijo enorme no coração. Beijo para você até também. A próxima, viu? Que essa daqui foi só uma primeira de muitas outras que virão. Vai ser um prazer enorme. Beijo. Beijo.